O paranormal é uma experiência que nos faz acreditar e contar histórias que nossos amigos não acreditarão. Estamos mais próximos do que normalmente acreditamos todos os dias e principalmente todas as noites corremos o risco de ver algo que não deveríamos ter visto e sentir algo que antes passaria despercebido. Seja em uma viagem na estrada, caminhando para casa, de metrô ou transporte público, quando voltamos para casa para descansar. Esteja no banheiro, no quarto ou onde quer que você esteja ouvindo agora, lembre-se de que você não está seguro. Ouvir histórias de fantasmas sempre traz essas energias mais perto de você do que o normal, mas não é para te assustar. Estamos preparando você para a realidade de ser o protagonista de uma história. Esperamos que você goste das histórias desta coleção, pois são algumas das mais aterrorizantes que nos foram enviadas recentemente. Por isso, foram selecionadas para você. Apague a luz, fique confortável e deixe-se levar, pois você está prestes a entrar nas próximas histórias do O Chamado dos Mortos. Em uma noite sombria e nebulosa, nas profundezas de uma cidadezinha isolada, onde as ruas mal iluminadas se entrelaçavam como veias escuras em uma teia, um grupo de amigos decidiu explorar uma antiga casa abandonada. O lugar era conhecido como a Mansão dos Mortos, um nome que evocava histórias sombrias e lendas macabras na mente dos moradores locais. Era uma noite perfeita para uma aventura assustadora. A lua estava escondida por trás de nuvens pesadas, lançando sombras dançantes sobre os telhados decadentes e os muros cobertos de era. O vento sussurrava segredos antigos enquanto os amigos se aproximavam, seus passos ecoando nos corredores vazios e nas escadarias rangentes. O grupo era composto por 5 jovens destemidos: Lucas, o líder corajoso; Sofia, a cética racional; Felipe, o engraçado e destemido; Isabela, a curiosa e corajosa; e Rafael, o mais tímido e supersticioso do grupo. Juntos eles entraram na Mansão dos Mortos, cada um carregando suas próprias expectativas e medos. Logo que adentraram a casa, foram envolvidos por uma atmosfera de decadência e abandono. O cheiro de mofo e poeira impregnava o ar, e o som de tábuas rangendo sob seus pés ecoava pelos corredores escuros. Apesar das advertências dos moradores locais e das histórias que circulavam sobre o lugar, os jovens continuaram sua exploração como uma mistura de excitação e apreensão. Conforme avançavam pelos cômodos, descobriram vestígios do passado sombrio da mansão. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, retratos desbotados de rostos desconhecidos e objetos misteriosos espalhados por toda parte. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada suspiro ecoava com o peso dos anos de abandono. Foi quando chegaram ao porão que as coisas começaram a ficar verdadeiramente sinistras. Uma porta de madeira maciça se erguia diante deles, com entalhes estranhos e símbolos indecifráveis entalhados em sua superfície. Lucas, sempre o destemido, empurrou a porta lentamente, revelando um interior escuro e claustrofóbico. O
porão era um labirinto de corredores estreitos e salas escuras, onde o cheiro de podridão era quase insuportável. À medida que avançavam, uma sensação de inquietude crescia dentro deles, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis e hostis. E então eles ouviram o chamado dos mortos. Era um som sussurrante e angustiado, ecoando pelas paredes úmidas do porão, enchendo seus ouvidos com uma sensação de terror indescritível. Felipe riu nervosamente, tentando dissipar a tensão que se acumulava entre eles, mas seus risos soaram vazios na escuridão opressiva. De repente, Rafael parou abruptamente, seus olhos arregalados de puro terror. Ele apontou para uma porta entreaberta à sua frente, murmurando palavras incoerentes sobre figuras sombrias e olhos brilhantes. Os outros se aproximaram cautelosamente, sentindo a presença de algo terrível além da porta entreaberta. Com um impulso repentino, Lucas empurrou a porta completamente aberta, revelando um cenário que os deixou petrificados de horror. Diante deles, erguia-se uma figura pálida e sinistra, envolta em sombras e cercada por uma aura de poder sobrenatural. Seus olhos brilhavam com uma luz malévola, enquanto ele estendia uma mão esquelética na direção deles. E então, o chamado dos mortos alcançou seu clímax, enchendo o porão com uma cacofonia ensurdecedora de gemidos e murmúrios angustiados. Os jovens se viram cercados por uma horda de espectros famintos, cada um mais grotesco e assustador do que o anterior. Em um momento de puro desespero, eles fugiram da mansão dos mortos, correndo pelas ruas escuras da cidadezinha, com o som do chamado dos mortos ecoando em seus ouvidos. Eles nunca mais se aventuraram naquela casa assombrada, mas as memórias daquela noite aterrorizante os perseguiriam pelo resto de suas vidas. E assim, a lenda da mansão dos mortos continuou a assombrar os moradores da cidadezinha, passando de geração em geração como um aviso sombrio sobre os perigos que espreitavam nas sombras da noite. E aqueles que ousavam desafiar o desconhecido sabiam que o chamado dos mortos nunca estava longe, esperando para atrair suas almas para as trevas eternas. A sombra do pequeno fantasma. Há muito tempo, nas sômbrias profundezas de uma antiga cidade, erguia-se uma mansão abandonada. A estrutura de pedra cinzenta se erguia como um monumento ao passado, com suas janelas quebradas e suas paredes cobertas de musgo. Dizia-se que essa mansão era assombrada, que algo sinistro residia dentro de suas paredes sombrias. Os moradores locais evitavam-na como se fosse uma praga, temendo os rumores que circulavam sobre os espíritos que vagavam por seus corredores vazios. Entre esses espíritos, havia uma presença que se destacava, uma aparição particularmente assustadora que fazia os cabelos dos mais corajosos se arrepiarem. O fantasma de uma criança. Dizia-se que o espírito era de um menino chamado Ethan, cujo destino trágico o prendeu a essa mansão para toda a eternidade. A lenda dizia que Ethan era um garoto doce e inocente que vivia na mansão com sua família. No entanto, algo terrível
terrível aconteceu naquela casa, algo tão horrível que Ethan e seus pais encontraram um fim trágico. Os detalhes do que aconteceu eram incertos, envoltos em mistério e sombras, mas a morte prematura do menino deixou uma marca indelével na mansão, transformando-o em um lugar de pesadelos. Os corajosos poucos que ousaram entrar na mansão abandonada relataram encontros arrepiantes com o fantasma de Ethan. Ele aparecia como uma sombra pálida nos cantos escuros, seus olhos vazios ecoando uma tristeza profunda e um sofrimento insondável. Seu choro infantil ecoava pelos corredores, enchendo o ar com uma aura de desespero e agonia. Um grupo de jovens, intrigados pelas histórias assustadoras que cercavam a mansão, decidiu desafiar o destino e explorar a morada abandonada. Entre eles estava Mia, uma garota corajosa e destemida que nunca recuava diante de um desafio. Ela liderava o grupo com determinação, determinada a descobrir a verdade por trás dos mistérios da mansão. À medida que adentravam a mansão, os jovens foram envolvidos por uma atmosfera pesada e opressiva. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos e cada sombra parecia se contorcer com vida própria. Mas Mia e seus amigos não recuaram. Armados com lanternas e corações valentes, eles seguiram em frente, explorando cada canto escuro e cada corredor sombrio. Foi então que começaram a ouvir o choro. Um lamento infantil ecoou pelos corredores, enchendo-os com uma sensação de tristeza e melancolia. Mia e seus amigos trocaram olhares nervosos, mas continuaram avançando, determinados a enfrentar o que quer que estivesse causando aqueles sons assustadores. E então eles o viram. Uma sombra pálida se erguia à sua frente, os contornos de um menino pequeno envoltos em névoa espectral. Era Ethan, o fantasma da criança perdida. Seus olhos vazios olhavam para eles com uma tristeza insondável, e seu choro ecoava pelo salão, enchendo o ar com uma aura de desespero. Mia deu um passo à frente, ignorando os gritos de advertência de seus amigos. Ela estendeu a mão para o fantasma, uma expressão de compaixão em seu rosto corajoso. Ethan, ela disse suavemente, o que aconteceu com você? O fantasma da criança olhou para ela, seus olhos vazios se enchendo de lágrimas etéreas. Estou preso aqui, ele sussurrou, sua voz um eco distante. Eu não consigo encontrar minha família. Eles desapareceram nas sombras. Mia sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava para o pequeno fantasma diante dela. Ela sabia que não podia simplesmente deixá-lo para vagar sozinho pela eternidade. Determinada a ajudá-lo, ela se voltou para seus amigos. Precisamos encontrar uma maneira de libertar Ethan e sua família das garras deste lugar sombrio, ela disse, sua voz firme com determinação. Juntos, os jovens começaram a procurar por pistas, explorando cada canto escuro da mansão assombrada. Eles descobriram segredos antigos e passagens ocultas, desvendando os mistérios enterrados nas profundezas da casa.
Com cada descoberta, eles se aproximavam cada vez mais da verdade por trás da tragédia de Ethan. Finalmente, eles encontraram o que estavam procurando: um antigo diário escondido nos recessos mais profundos da mansão. As páginas amareladas contavam a história sombria da família de Ethan, revelando segredos perturbadores e traições devastadoras. E no final, eles descobriram a chave para libertar Ethan e sua família do ciclo interminável de sofrimento. Com corações pesados, os jovens retornaram ao local onde encontraram Ethan pela primeira vez. Segurando as mãos um do outro, eles recitaram um antigo encantamento, uma invocação para dissipar as sombras que aprisionavam o pequeno fantasma e sua família. À medida que as palavras mágicas ecoavam pelos corredores da mansão, uma luz brilhante encheu o ar, dissipando as trevas e as sombras que assombravam a casa. Ethan olhou para Mia e seus amigos com gratidão em seus olhos etéreos, antes de desaparecer lentamente na luz radiante. E então a mansão ficou em silêncio. Os espíritos que vagavam por seus corredores encontraram paz finalmente, libertos do fardo que os prendia a esse lugar sombrio. Mia e seus amigos deixaram a mansão, sabendo que haviam feito algo extraordinário. E embora as memórias daquele dia assombrassem seus sonhos por anos a fio, eles sabiam que haviam trazido luz para onde antes só havia. O grito da estrada. No interior de uma densa floresta, onde árvores antigas se entrelaçavam em um dossel sombrio, erguia-se uma estrada esquecida. Esta estrada sinuosa, conhecida apenas como Estrada Sombria, cortava a floresta como uma cicatriz profunda, isolando aldeias remotas e passando por lugares que a maioria das pessoas preferia evitar. Dizia-se que a Estrada Sombria tinha uma vida própria, que guardava segredos sombrios entre suas sombras retorcidas. Os moradores das aldeias próximas sussurravam histórias sobre a Estrada Sombria. Diziam que à noite, quando a lua estava alta no céu e o vento uivava entre as árvores, um grito angustiado ecoava pela estrada. Era um som arrepiante, tão doloroso que fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Alguns diziam que era o grito de almas perdidas, presas na escuridão da floresta. Outros afirmavam que era o lamento de uma criatura sobrenatural que assombrava a Estrada Sombria. Entre os moradores da região, havia uma jovem chamada Ana, corajosa e destemida. Ela era conhecida por sua curiosidade insaciável e sua determinação em desvendar mistérios. Ana ouvira falar sobre o grito da Estrada Sombria e decidiu investigar por si mesma. Convencida de que havia uma explicação racional para o fenômeno, ela partiu em uma noite sombria, determinada a desvendar o segredo por trás do grito misterioso. A lua brilhava sobre a floresta, enquanto Ana caminhava pela Estrada Sombria. O ar estava carregado de uma sensação de expectativa, como se a própria floresta estivesse aguardando o desenrolar dos acontecimentos.
Ana avançou com determinação, ignorando os arrepios que percorriam sua espinha. À medida que avançava pela estrada sinuosa, Ana começou a ouvir um murmúrio distante. Era um som fraco no início, quase imperceptível, mas à medida que ela se aproximava, o murmúrio se transformava em um grito agudo e angustiante. O som ecoava pelas árvores, enchendo o ar com uma sensação de terror puro. Apesar do medo que a tomava, Ana continuou avançando. Ela sabia que precisava descobrir a verdade por trás do grito da estrada sombria, não importasse o quão assustador fosse. Finalmente, ela chegou a um ponto da estrada onde o som parecia mais forte. Uma sensação de opressão a envolveu enquanto ela observava uma figura escura erguer-se entre as sombras das árvores. Era uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos negros que caíam em cascata sobre seus ombros. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e sua boca se abriu em um grito silencioso que parecia perfurar a noite. Ana recuou instintivamente, seu coração martelando em seu peito enquanto observava a figura diante dela. Ela sabia que aquilo não era humano, não podia ser. Era uma presença sobrenatural, uma manifestação dos horrores que assombravam a estrada sombria. Mas mesmo diante do terror que a consumia, Ana permaneceu firme. Ela ergueu a lanterna tremendo, banhando a figura em luz brilhante. E no momento em que a luz a envolveu, a figura começou a se contorcer e se dissipar como fumaça ao vento. Quando o grito finalmente se desvaneceu, a estrada sombria ficou em silêncio. Ana permaneceu ali por um momento, seu coração ainda batendo descontroladamente em seu peito. Então, com passos hesitantes, ela virou-se e começou a caminhar de volta para casa. Ao retornar à sua aldeia, Ana compartilhou sua descoberta com os moradores. Ela explicou que o grito da estrada sombria não era o lamento de almas perdidas ou o uivo de uma criatura sobrenatural. Era, na verdade, o eco de uma tragédia passada. Um eco dos horrores que haviam ocorrido naquela estrada esquecida. Com o tempo, a estrada sombria foi evitada ainda mais do que antes. Os moradores passaram a evitar seu caminho sinuoso, temendo os segredos sombrios que ela guardava. E, enquanto a floresta voltava ao silêncio, o grito da estrada sombria permanecia como um lembrete sombrio do que acontecia quando se aventurava por caminhos desconhecidos.